Gostaria ainda de reforçar sobre as atividades que estão pendentes lá no blog. Atividade número 1, ainda faltam algumas contribuições, ela já está vencida, mas ainda está aberta. Então, até o dia 28, quarta-feira agora, essa atividade ainda estará aberta. Espero que todos façam suas contribuições. Atividade número 2, algumas pessoas estavam em dúvida, ela está agendada para fechar hoje, porém também eu vou deixar aberta até a data do dia 28, que vence a atividade número 3. Atividade número 2, cada dupla deverá fazer uma análise, a qual essa análise deve conter a função daquilo que o mito e o senso comum contribuem para a construção de um conhecimento, que é o nosso tema geral de todo o nosso ano, que é a epistemologia. O que significa epistemologia? Teoria de um conhecimento. Então, nós vimos em sala de aula de que o mito tem uma função de explicar o mundo, de entender as coisas que acontecem na natureza, que acontecem no cotidiano, ou fatos e experiências fora do comum, e isso naquela comunidade, daquele período histórico, buscava compreender, e os mitos surgem neste contexto. Assim também o senso comum. Nós vimos o exemplo do senso comum do agricultor, por exemplo, de que olha para o tempo e prevê algumas situações como a chuva, como a geada, e isso sem nenhum tipo de tecnologia. Então isso chama-se o acumular-se de uma experiência, torna-se uma teoria, uma epistemologia, embora não fundada em conhecimento científico, mas pela experiência vivida do cotidiano, o senso comum. Todos nós temos isso de algum modo. Nós vimos pela atividade número 1, atividade na música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi acontecer várias coisas, porém ele não tem nenhum dado científico, nenhum dado ao qual ele possa comprovar aquilo que é de sua experiência como dado histórico científico. Todos nós passamos por isso. Então, essa atividade número 2 tem essa especificidade. Como que o mito e o senso comum contribuem para a construção de um conhecimento válido, de um conhecimento confiável, ao qual nos possibilita a compreensão da nossa realidade. Já a atividade número 3, ela é um pouquinho mais complexa, ela exige um pouco mais de reflexão, porque toca especialmente dentro de um assunto polêmico, de um assunto que dá margem para muita discussão, de que essa relação da filosofia com a religião, ou com as religiões. Não uma religião específica, mas todas as religiões. Nós trouxemos aqui especificamente a predominância do cristianismo, porque nós estamos dentro de um contexto cristão. O Ocidente ele é predominantemente cristão, então a filosofia tem uma relação bastante intrínseca no interior do cristianismo. Nós vimos nisto com os representantes da patrística, especialmente o Agostinho de Hipona no século IV e depois lá no século XIII, Tomás de Aquino. Nós vimos nascer dois modos de relação com a filosofia, que é chamado de patrística e depois escolástica. Agostinho trazendo Platão para a reflexão cristã e Tomás de Aquino trazendo Aristóteles para a compreensão dos dogmas, do conceito de cristianismo para a filosofia clássica em Aristóteles. Então nós vimos que existe sim uma profunda relação entre religião e filosofia. Aqui, nessa atividade número 3, nós temos que fazer essa análise. Qual então que é essa relação? E talvez o porquê. Por que existe essa relação entre filosofia e religião?